Olá pessoal, meu nome é Juliana Tamay e hoje eu trouxe um vídeo sobre a adolescência. Muita gente quando ouve essa palavra adolescência já entra em pânico, começa um surto generalizado, quer arrancar os cabelos porque acha que o seu bebezinho fofinho de repente vai virar um Hulk, um bicho grandão, verdão, desajeitado, zangado que vai sair por aí quebrando tudo. Mas na verdade a adolescência é uma época maravilhosa que, se bem aproveitada, produz muitos frutos bons. As pessoas costumam associar a adolescência com a aborrecência. E esse é um erro muito comum, mas nós temos que desmistificar isso. E é para isso que eu vim gravar esse vídeo hoje, para trazer um pouquinho de informação sobre o que é essa fase tão linda. Primeira coisa que a gente precisa entender é que antes os pequeninos viam o mundo através dos olhos dos seus pais. Então os conceitos que eles tinham eram conceitos de seus pais. A fé que eles tinham era a fé dos seus pais. É normal que o ser humano no seu desenvolvimento corte o cordão umbilical e comece a ter independência e comece a construir uma identidade própria, inclusive construir a sua fé, um relacionamento com Deus. Então ele para de ver o mundo através dos olhos dos seus pais e passa a ver o mundo através dos seus próprios olhos. Com essa independência vem também o questionamento. Então o adolescente é bastante questionador na maioria das vezes, o que as pessoas confundem com rebeldia, com malcriação, com falta de educação, mas não tem nada a ver com isso. É normal um adolescente ser questionador. E a Bíblia nos ensina como devemos responder aos questionamentos. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Nós temos que saber como explicar a razão da nossa fé. Então não é dizer porque sim, porque não pode. Não é só assim. A gente tem que ser mais profundo na explicação. Tem que saber explicar a razão da nossa fé e fazer isso com bastante educação e muito respeito. Outra coisa super importante é ter a consciência limpa. Quando diz consciência limpa, a gente entende coerência entre o discurso e a ação. Infelizmente, vocês sabiam que é na adolescência que acontece a maior evasão da igreja? Quer dizer que muitos adolescentes abandonam a fé ou a igreja por causa da incoerência do discurso. Eles não encontram significado ou praticidade ou coerência no que se prega e no que se faz. E a Bíblia fala a respeito disso. Romanos 2:21 diz assim: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? O adolescente está apurando o seu senso crítico, está questionando. Ele precisa ver coerência nas coisas. E a Bíblia diz, olha, você que ensina, você não pratica? Você fala que não pode fazer uma coisa e você faz? Então, muito da evasão dos adolescentes acontece por causa dessa incoerência. Existe também um motivo muito triste para que o adolescente abandone a fé. E isso consiste em um assunto muito delicado, que é a relação de pais e filhos. A Bíblia ela deixa pelo menos 2 versículos para os pais para saberem como lidar com os seus filhos. Efésios 6:4 diz: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pais, não irritem seus filhos. Pais, não irritem seus filhos. Pais, não irritem seus filhos. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. A Bíblia ensina como que é, com respeito, com amor, com educação, com paciência, com tolerância, certo? Colossenses 3:21 diz assim: Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. O que é irritar os seus filhos? É tratá-los com desrespeito, com falta de amor, é não escutá-los, é tratá-los como crianças, ou então é desprezá-los, ou é jogá-los aos lobos. Entendam uma coisa, a adolescência é como um aluno de faculdade. Na faculdade, nos primeiros anos, ele aprende a teoria. Depois, nos anos finais, ele vai para um estágio supervisionado, em que ele vai colocar em prática a teoria que ele aprendeu, só que não jogado aos lobos, sozinho, não. Ele vai pôr em prática
que ele aprendeu, ele vai ter um pouco de abertura, de liberdade para colocar em prática, mas supervisionado, com orientação, com direcionamento, com correção. Então o adolescente está na mesma fase. Ele teve na infância teoria, ele aprendeu ali na teoria e agora na adolescência ele vai colocar em prática, mas não sozinho, abandonado. E muitos pais, quando o filho chega na adolescência, eles abrem mão e falam assim, já criei, já ensinei, agora é com ele. Não, ele está no estágio supervisionado. Ele continua precisando de orientação, de ajuda, de disciplina, de avaliação, porém ele precisa de liberdade para colocar em prática. Então você vai abrir um pouco para que ele exerça toda a sua independência baseado naquilo que ele já aprendeu durante a sua infância. Precisamos aprender a escutar os adolescentes. Na verdade, todo ser humano gosta de ser escutado, mas a gente tem um costume de silenciar as crianças e os adolescentes. Eles precisam ser escutados. Aprenda a escutar, isso é de suma importância, demonstra respeito. A autoridade com o adolescente, ela é conquistada e escutar é um dos passos para alcançar essa conquista. Então, recapitulando. É normal e é esperado que o adolescente procure a sua independência. É uma fase em que ele está construindo sua própria identidade. É por isso que ele é questionador. Os questionamentos são normais, não são sinônimo de rebeldia e têm que ser respondidos com educação, com respeito, e é importante que seja sempre à luz da Bíblia. O relacionamento saudável e respeitoso com os pais é de extrema importância e devemos sempre aprender a escutá-los. Então esse foi um resumão do que nós falamos hoje. São poucos dados a respeito da adolescência, mas que já vão ajudar muito no nosso novo olhar sobre como essa fase é maravilhosa. Saibam que grandes personagens da Bíblia tiveram seu ápice ministerial na adolescência. José, Davi, Samuel, todos esses tiveram seu ápice ministerial na adolescência, porque a adolescência é um período muito fértil para conversão, então devemos aproveitar essa fase. Não devemos desperdiçá-la. Eles são ótimos trabalhadores na casa do Senhor. Eles podem ganhar muitas outras almas para Cristo. Aquele que se firma na adolescência, aquele que cria sua identidade como servo de Deus na adolescência, dificilmente vai abandonar a Deus quando na fase adulta. Então valorizemos essa fase maravilhosa. Eles não são monstros, não é nem um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é uma fase linda e que deve ser bem aproveitada. Valorizem o seu adolescente, cuidem dele direitinho. Ele ainda vai trazer muito orgulho para você. O adolescente tem muito a contribuir com a sociedade, com a igreja e com a família. Ele não é um estorvo, ele é uma bênção. E se ele não está sendo, é porque talvez você tenha que mudar a sua visão sobre ele e aprender outro método para manejar, para trabalhar com esse adolescente. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho. Deus abençoe vocês.